Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando a partir de agora aqui na Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, no Facebook. Agradecemos desde já, agora no início do programa, a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa via Facebook. A você também que está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal, muito obrigado, tá bom? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes. Hoje a apresentação é com Souza Júnior, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários da nossa terça-feira do programa Democracia no Ar, radialista Antônio Ibiapino. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. São 10 horas mais 3 minutos. Bom programa a todos. Está começando. Bom dia, Souza Júnior. Bom dia, Jonathan Neto. É um prazer retornar aqui à bancada. Estamos hoje excepcionalmente substituindo a nossa apresentadora Marina Valente, que se encontra um pouco adoentada e se recuperando, e amanhã eu espero que ela esteja aqui de volta para comandar o programa. Na edição de hoje nós temos duas convidadas, uma já se encontra aqui presente, é estudante de Direito, é isso? E é a Letícia Lapo. E a outra convidada que está devendo estar a caminho é a Raniele Neves, também estudante de Direito, não é isso? E que vai falar sobre uma palestra importante. Temos até um cartaz aqui, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, e que trata da questão de gênero, dessa luta aí das mulheres diante do estado, vamos dizer assim, golpista que nós estamos vivendo. E, como todas as terças-feiras, a gente conta aqui com a participação do sindicalista e radialista Ibiapino, comandante Ibiapino. Um bom dia para vocês dois. Bom dia, Ibiapino. Bom dia, Souza. Bom dia, Letícia, o Jonathan Neto e a todos os ouvintes que nos escutam através dessa rede de emissoras populares que faz esse contraponto à imprensa golpista e sensacionalista do Brasil. Bom dia. Bom dia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome também da FENED, a Federação Nacional de Estudantes de Direito, que a gente está representando por aqui. E meus parabéns também pela atitude popular e por essa jogada aí contra o... É muito importante a gente contar aqui com o nosso programa Democracia no Ar, com pessoas, operadores, ou que estão se preparando para ser operadores do direito, porque nós estamos vivendo um Estado que não é de direito, né? É um Estado golpista, onde os direitos da democracia, né, do povo brasileiro estão violentamente sendo atacados. E o maior exemplo disso é que nós temos o maior presidente da história do país, Inácio Lula da Silva, preso sem nenhum crime cometido, sem nenhuma prova contra ele, né? Preso e condenado a mais de 12 anos. É por isso que aqui todo dia a gente coloca nessa tela algumas imagens do dia em que ele foi preso, né, no dia 7 de abril, no dia que acho que na história talvez do mundo, né, nem do Brasil, um preso, um presidiário é carregado pelo povo, né, nos braços do povo, e esse mesmo povo que tentou inclusive impedir que ele fosse para a prisão, né? Mas depois a gente comenta sobre isso. Para iniciarmos o programa, antes de a gente fazer, viu, Jonathan, o giro de notícias, eu quero anunciar para os nossos ouvintes e espectadores que ontem tivemos uma importante reunião que se discutiu o programa Democracia no Ar, além de outras questões ligadas ao movimento Democracia Participativa, que é o movimento que criou este programa, né, e mantém até hoje, há mais de 2 anos funcionando. E uma das coisas que a gente discutiu foi a respeito de um posicionamento, uma crítica que um companheiro fez, que não faz parte do movimento, dizendo que aqui não se escuta o outro lado. E nós respondemos, e aqui eu quero deixar claro, que o outro lado
que é o lado da direita, o lado do golpe, já tem a Globo, SBT, Record, Band e etc, etc. Esse nosso lado é o lado que faz esse enfrentamento. É um pequeno espaço que a gente adotou aqui e que vamos manter com muita serenidade e muita firmeza, porque eles não dão espaço para nós lá. Quando eu falo nós, os movimentos sociais, os sindicatos e todos aqueles que lutam pela democracia no Brasil. Então, o Democracia no Ar, que está começando agora, tem lado sim, o lado do povo, o lado dos movimentos sociais e contra o golpismo que está em curso no nosso país. Bem, vamos começar com o giro de notícias? Vamos sim. Vamos lá, agora são 10 horas, 8 minutos, vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Na manhã desta terça-feira, como parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ocupou a fazenda Santa Cecília, localizada em Araçatuba, interior de São Paulo, que pertence ao empresário Oscar Maroni, dono da boate paulistana Bahamas. É aquele mesmo sujeito, né, que pegou uma prostituta, né, publicamente, né, despiu, ofereceu cerveja de graça, né, e falou coisas horríveis, né, e indecorosas se o Lula fosse preso e se fosse morto e até torturado. É um desses homens de bem, né, que eles falam, né? Pois bem, de acordo com o movimento, a propriedade tem 1.700 hectares e já esteve envolvida em processos trabalhistas que a puseram em disponibilidade para leilão em 2016. Os sem terra exigem que a área seja destinada para a reforma agrária e para a construção de um assentamento com produção de alimentos agroecológicos. Pelo seu perfil no Twitter, o MST anunciou ainda que ocupou a sede da Rede Bahia, afiliada da Rede Globo, que no início desta manhã tem cerca de 180 trabalhadores do campo e da cidade. Também nesta madrugada, cerca de 150 famílias ocuparam a fazenda MOXX, pelo menos é o que está escrito aqui, né? Propriedade de 450 hectares no município de Casa Nova, na Bahia, e agora recebe o nome de Acampamento Eldorado dos Carajás. Olha aí o povo reagindo, né? Quer dizer, não vai sair barato, não está saindo barato esse golpe. Vamos para outra notícia. Atitude Popular. Giro de notícias. Bem, aqui você escuta notícias que a grande mídia não dá. O economista Paul Singer morreu nesta segunda-feira, 16 de abril, aos 86 anos, deixando uma rica bagagem de conhecimento ao país, que o acolheu em 25 de março de 1940. O professor da Universidade de São Paulo, identificado como um dos fundadores do PT, contribuiu efetivamente para a construção de um pensamento crítico socialista, baseado não apenas na desconstrução dos modelos econômicos que estariam levando o planeta ao abismo. Eu, inclusive, Jonathan, nossos ouvintes e convidados aqui, estudei muito Paul Singer, porque fiz economia na Universidade Federal de Pernambuco, UFP. Então, nos meus tempos de estudante, era um dos livros que a gente buscava entender a economia do nosso país. Vamos prosseguir? Atitude Popular. Giro de notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ontem, 16 de abril, uma mensagem que agradece o apoio que vem recebendo em diversas partes do mundo, em especial as pessoas que participam do acampamento Lula Livre em Curitiba. De acordo com o bilhete lido pela presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, Lula afirmou ter ouvido as músicas cantadas durante o ato cultural realizado à tarde. Olha aí, coisa boa. Lula escreveu que, abre aspas, eu ouvi o que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela resistência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza de que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena. Na hora em que ficar definido que quem cometeu crime seja punido e que quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro
e a segunda instância aprovarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Fecha aspas. Por sinal, ontem o MTST, né, ocupou o triplex pelo qual o Lula está sendo condenado e esperou que viesse uma reintegração de posse, que não veio. Não tinha como vir, né? Primeiro porque o suposto dono estava preso, né? Segundo porque o Guarujá não era dele, então não tinha como assinar uma reintegração de posse. E aí, truculentamente, a polícia militar ameaçou, inclusive, tirar o pessoal à força, entende? E tiveram que negociar e saíram pacificamente. Mas o objetivo foi cumprido, né? Porque o objetivo não era ficar lá, ocupar aquele imóvel desgraçado, né? Que nunca foi do Lula, mas sim mostrar ao mundo a contradição. Como é que o imóvel lá abandonado, né? Não há como pedir reintegração de posse porque o suposto dono não é dono. Absurdo. Bem, vamos então ao programa. O Movimento Juristas pela Democracia e a Associação Juízes para a Democracia realizam nesta quinta-feira, dia 19 de abril, às 19 horas, a palestra na Faculdade de Direito da UFC com a juíza Laura Brenda, presidenta do Conselho Executivo da Associação Juízes pela Democracia. Essa associação, inclusive, é nacional. Com o tema A Questão de Gênero à Luz do Estado de Exceção. Para falar sobre o evento, convidamos aos estudantes de Direito Raniele Neves, que ainda não está aqui, deve estar a caminho, e Letícia Lapa, que se encontra aqui ao nosso lado. Também contamos com a presença do comentarista das terças-feiras, o radialista Antônio Biapino. Muito bom dia, Letícia. Você pode falar um pouco sobre, começar a dizer qual é a importância dessa palestra e fale um pouco da palestrante, né? Que é a Laura, né? Juíza Laura Brenda, né? Que é da Associação de Juízes pela Democracia. Quem que está patrocinando, né? E qual o objetivo? Ok? Muito bom dia. Bom dia. Primeiro, fazer um resgate histórico, né, para poder a gente perceber a importância dessa palestra e inclusive também do local em que ela vai acontecer. A narrativa de que é golpe é uma narrativa que a gente concorda e a gente tem a compreensão de que, inclusive, durante e anteriormente a esse golpe, as mulheres foram diretamente atingidas, né, mais do que as outras categorias aí, sobretudo da classe trabalhadora, né? Desde a votação da Câmara e a votação do Senado, que tiveram justificativas caracterizadas de forma extremamente conservadora, e a gente sabe que o avanço do conservadorismo tem esse ataque direto à vida das mulheres, né? As votações em nome da moral e dos bons costumes, em nome da família, e tendo a compreensão de que a nós, mulheres, historicamente tem sido reservado o local privado, o local da família, o local dos bons costumes, votar em nome disso é reafirmar o local que as mulheres devem estar, né? E ainda mais quando quem vota são homens ricos que dependem desse tipo de exploração para se manter naquele posto de poder. E a partir daí, e o golpe, além de tudo, né, derrubou uma presidenta, a nossa primeira presidenta mulher legitimamente eleita. Então, mais uma vez fica aí escancarado o machismo dentro desse golpe. E que não parou por aí, né? Com essa bancada extremamente conservadora, a gente teve, por exemplo, um grande atraso no debate do avanço pelo projeto de emenda constitucional 181. Esse projeto ele é de impedir os casos de aborto em qualquer situação. E a gente teve, na verdade, um avanço desse projeto com esse avanço do conservadorismo também. Sem contar com a reforma trabalhista, por exemplo, que pode colocar mulheres lactantes e gestantes em situações insalubres de trabalho. Isso é até desumano, né? Exatamente. A emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional 55 dos costos dos investimentos primários, né, saúde e educação, que também vai atingir prioritariamente mulheres, sobretudo em relação à saúde. A reforma da Previdência aí, que estava
bem próxima da gente e teve esse atraso. Iria igualar o tempo de aposentadoria, por exemplo, das mulheres, sendo que nós temos mais turnos de trabalho, historicamente, enfim. O golpe ele vem todo sendo arquitetado em cima do machismo mesmo, né? E aí a gente traz esse evento, que é a questão de gênero à luz do estado de exceção. E a importância dele acontecer também na Faculdade de Direito é que a gente tem hoje uma situação em que o Poder Judiciário está sendo posto acima dos outros poderes, né? Inclusive uma confiabilidade do povo maior no Poder Judiciário do que no Poder Legislativo e Executivo, quando na verdade a gente vota nesses outros dois poderes, né? Mas a gente está confiando mais nesse poder que a gente não indicou. Enfim, e aí o Poder Judiciário se pondo acima dos outros poderes, inclusive acima da própria Constituição, e a gente trazer esse debate para lá. Então, é importante que a gente leve para os estudantes de Direito, mas para todos o conjunto dos estudantes, enfim, em nome da Laura Benda, que é uma palestrante, que é uma juíza excepcional, mulher ocupando um grande posto dentro do direito, porque apesar de termos muitas mulheres estudantes dentro do direito, os grandes postos eles ainda são ocupados por homens. Isso, na verdade, acontece não só na área do direito, né, mas em todas as áreas do conhecimento. Né? Quer dizer, as mulheres trabalham, se estudam, se preparam, né, exercem as profissões, mas o comando ainda é majoritariamente dos homens. É isso, Bia Pino? No rádio. A maioria dos radialistas são homens. E a absoluta minoria são mulheres. A televisão abriu mais, né? Muitas mulheres apresentam programa, telejornal e tudo, mas no rádio a maioria é homem. Já os diretores de jornalismo, né, normalmente são homens. Mas continue, por favor, Letícia. Tem uma frase que eu já ouvi aí, que é sobre uma situação específica, mas eu acho que a gente pode aplicar para diversas situações, que é: se você vai viajar no avião e o piloto é uma mulher, não se sinta inseguro por isso. Se sinta, na verdade, muito mais seguro, porque para uma mulher chegar até ali, ela batalha muito mais do que todos os outros homens. Ela é mais vezes melhor do que todos os homens que poderiam estar ali, porque a gente sabe que a gente tem grandes dificuldades por conta do nosso gênero e da patriarcado, historicamente, nos impondo distância de qualquer posição, de qualquer cargo que esteja acima, né, dos homens, no caso. Bem, aproveitando, já que estamos falando a participação dos homens e das mulheres, vamos ler algumas participações dos nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando o programa através da página Democracia Participativa que temos no Facebook. O Erlon Lopes diz: lugar de mulher é onde ela quiser. Olha aí, muito bem. Ele fala também que o Lula é um preso político e pede para falar um pouco mais próximo do microfone. O Esdras Gomes, que é o nosso produtor e não pode estar aqui porque está acompanhando a apresentadora, os dois são companheiros, para quem não sabe, que encontra-se adiantado, como eu falei no início do programa. Ele diz: parabéns a todos que fazem o Democracia no Ar. Bom dia, Souza Júnior. Eu digo bom dia, Esdras. Bom dia, Letícia Lapo, e ao nosso grande comentarista Ibiapino. O Erlon também está dando bom dia. Muito bem. Ibiapino, você como homem, mas sensível às causas das mulheres, à necessidade da participação, você vê um avanço na sociedade, na compreensão do golpe. Eu quero citar que, além da iniciativa como essa, da palestra que vai ter no dia 19, que é uma promoção da Associação dos Juristas pela Democracia, né, a disciplina, né, já que estamos falando de estudantes, né, direito, a disciplina, o golpe de 2016 que está sendo ministrado pelas universidades, você vê isso, um avanço na conscientização do povo, da população em geral, de que estamos vivendo realmente um golpe? Souza Júnior, em primeiro lugar, você falou na abertura do programa e também no quadro de notícias, algumas coisas importantes. Eu vou notar de um para o outro assim muito rapidamente, e por último falarei da pergunta que você fez. Você falou da ocupação por parte do MST de uma fazenda pertencente a esse cafetão que é dono de um lupanar. Lupanar, para quem não sabe, é prostíbulo mesmo. Pois bem, esse indivíduo,
é assim, em minha opinião, um sujeito nojento. Eu vi através do Facebook, que inclusive é um excelente meio de comunicação, que pode ser usado pelas pessoas, evidentemente por todo mundo, aí veio os idiotas também, isso é normal em toda a sociedade. Ele disse que pagaria a noite todinha de cerveja se o Lula fosse preso. E uma palavra, uma expressão muito nojenta, que evidentemente nós não vamos reproduzir aqui, caso o Lula fosse morto e torturado. Quer dizer, um ser nojento. Esse cara, meu caro Souza Júnior, minha cara Letícia, estudante de Direito, muito jovem, e parabéns por você já ser uma vitoriosa, porque entrar na faculdade de Direito não é fácil, não. Esse cara é processado também porque ele andou exportando mulher do Brasil para outros países. É um vagabundo que usa a mulher, a Letícia falou aqui da luta contra o machismo. Então, esse cachorro, esse sujeito indecoroso, ele exportou mulher para outros países, inclusive foi processado para poder faturar dinheiro em cima da venda de mulheres. Quer dizer, é um ser nojento. Traficante de traficante, o seres tráfico humanos. de seres humanos, Então, assim, a reforma agrária, meus caros amigos e ouvintes todos, ela é muito importante. O MST é um movimento que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Eu sempre digo, inclusive aqui nesse programa tenho dito, que os Estados Unidos só se desenvolveu por causa da reforma agrária. Quem puxou a reforma agrária foi o Abraham Lincoln em 1861, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Inclusive houve uma guerra, a direita fez uma imensa guerra, foi brutal a guerra, morreram 750 mil pessoas e muitos ficaram mutilados, mais de 1 milhão de pessoas. Mas ele fez a reforma agrária porque, na opinião de Abraham Lincoln, se fizesse a reforma agrária, muita gente ia ter a terra, muita gente ia produzir, muita gente ia ficar rico e o país se desenvolveria com o giro, não é, do capital. No Brasil, o Joaquim Nabuco foi um homem também extraordinário, pensava mais ou menos igual, inclusive citava os Estados Unidos, e tem um livro extraordinário que é Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Então, todo o apoio, toda a referência nossa ao MST e à luta pela reforma agrária. E agora fizeram uma coisa extraordinária. Se for o caso, eu vou para lá, para dentro dessa terra. E não pode, e tem que resistir. E eu lamento que tenho saído daquele apartamento. O apartamento é do Lula, o Lula deu pro povo. Bem lembrado. Deveria ter que resistido duramente. Mas, de qualquer maneira, já foi uma coisa muito importante. Parabéns ao MTST por ter feito isso. E sobre a sua pergunta, é evidente que o povo brasileiro, a juventude, as academias, os estudantes, os trabalhadores, as mulheres, as donas de casa, todo mundo se conscientizou que foi um golpe dos mais brutal e violento. A Letícia, que é estudante de Direito, sabe o que é remédio constitucional, sabe o que é segurança jurídica. Nós estamos ameaçados. Os brasileiros estão ameaçados, porque no Brasil suprimiram a segurança jurídica e os remédios constitucionais não servem para nada. De modo que a vinda dela aqui é muito importante, e essa palestra que acontecerá no dia 19 na Faculdade de Direito, às 19 horas, fiz na terça-feira, fiz também lá na rádio classista da FETRAS, depois que eu saio daqui eu vou para lá, e também já percorri os sindicatos, aí na minha bolsa tem um monte desses cartazes, e eu estou fazendo com muita intensidade essa propaganda, porque eu também reconheço, meu caro Souza Júnior, tenho certeza que você, o Esdra, a Marina e todos nós que somos envolvidos nessa grande luta, uma palestra dessa tem um valor imenso. Uma juíza que vem discutir essa questão de gênero e vem discutir essa questão do golpe. Então eu aqui apelo para todos que estão ouvindo esse programa e que possam comparecer no dia 19 para essa importante palestra e por parte do segmento que também é muito importante, que é o pessoal da área do direito. Eu queria só lembrar que, já passar a palavra aqui para nossa convidada, a Letícia lá, que é estudante de Direito e é uma ativista, né, social, política, que o Lula, numa manifestação em São Paulo, onde tinha maior ocupação do MTST, ele disse com todas as letras:
se estão dizendo que o apartamento é meu, então ocupem o apartamento. E foi o que o pessoal fez. Então foi o próprio Lula que incentivou a ocupar o apartamento. Né? Muito bem, Letícia. Você quer falar, não é isso? Sim. Diga lá. Que ele trouxe aqui o debate da segurança jurídica, né? E aí é uma questão muito importante, assim. A segurança jurídica é basicamente a gente ter o conhecimento do que está prescrito em lei e que nós podemos ser sancionados caso rompemos com aquilo que está. Mas eu queria enfatizar a importância desse debate e inclusive a importância de saber essa insegurança jurídica que está posta agora também em plena intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Porque isso firma mais ainda a possibilidade de pessoas inocentes serem presas, enfim, com prisões antecipadas, assim como foi a do Lula, inclusive, sem a condenação em trânsito em julgado. E também trazer outro ponto que vocês trouxeram sobre as mobilizações, também falar que a gente está tendo mobilizações aqui em Fortaleza. Na Praça da Injustiça Federal, né? Está acontecendo o acampamento Lula Livre, diversos movimentos, MST, o MAB, o Levante, o MTST, enfim, estão lá ocupando a praça desde semana passada, diariamente com várias atividades culturais e políticas, também mandando brigadas de agitação e propagandeamento que vão para os bairros, para os centros, conversar com o povo, e está tendo uma receptividade muito boa em relação a isso, inclusive da consciência do povo sobre a prisão do Lula. Muito bem, Letícia, nós vamos falar sobre a intervenção militar, sobre as ocupações, né? Não só aqui em Fortaleza, na Praça da Injustiça, como disse a Letícia, mas em todo o país. Mas depois do golpe, inclusive há um outro assunto sobre o papel da mídia nisso tudo, que eu acho que não podemos esquecer. Daí a importância deste programa. Mas a palavra agora está com o Jonathan Neto para a gente poder agradecer aos nossos patrocinadores, e eu quero dizer que as pessoas que tiverem interesse, entre na nossa página Democracia Participativa, faça os seus comentários, curta o nosso programa e compartilhe principalmente, para que outras pessoas também possam acompanhar esse debate. É com você, Jonathan Neto. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Bem-vindo, bem-vinda, né? Você está aqui no canal certo, está ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM também em Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa, o Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje ao vivo para você. Só um minutinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar! A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi tema de pronunciamento do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Para Pimentel, ao prender Lula, o Poder Judiciário brasileiro desrespeitou os princípios democráticos previstos na Constituição Federal. Ouça o que disse o senador no plenário do Senado na noite de quarta-feira, 11 de abril. O Brasil e amplo setor da sociedade brasileira assiste com muita preocupação a prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história recente brasileira, que fez uma verdadeira revolução silenciosa, com a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, através das políticas sociais. E é este cidadão que fez tudo isso, em que este Poder Judiciário, rasgando
o inciso 57 do artigo 5º resolve trancá-lo. E é por isso, senhor presidente, em que ambos os setores da sociedade brasileira, da comunidade internacional, está muito preocupado com os rumos em que o Brasil está trilhando, com os rumos em que o Brasil resolveu caminhar. Por isso, Lula livre para resgatar a Constituição de 1988. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10 horas mais 33 minutos. Já voltamos ao vivo com a segunda parte do programa Democracia no Ar. Hoje ao comando de Souza Júnior. Muito bom dia para quem estiver começando a assistir o programa agora. O programa de hoje tem como convidadas, eu diria, a Raniele Neves, que deve ter havido algum problema que não chegou até o momento, e Letícia Lapo. Ambas são estudantes de Direito. A Letícia está aqui conosco e nós vamos falar, junto com o nosso comentarista de todas as terças-feiras, Ibiapino, que também se encontra aqui ao nosso lado, sobre a palestra com a juíza Laura Brenda, da Associação de Juízes pela Democracia, que acontece no próximo dia 19 de abril, às 19 horas. As pessoas que estão acompanhando o programa pelo Facebook podem ver o cartaz da palestra que vai acontecer nesta próxima quinta-feira, dia 19? Isso. Exatamente, quinta-feira, 19 de abril, é o dia do índio, né? Esse dia devia ser dia do índio, né? É dia 19 ou é dia 21? 19. É 19 mesmo, né? Bem, qual a sua expectativa sobre essa palestra, Letícia? Ela se destina só aos estudantes de Direito ou estão todo mundo convidado para participar? É aberta ao público? Sim, então, são 2 pontos. Assim. Primeiro, sim, é aberta ao público, independente de ser estudante da Faculdade de Direito ou da UFC ou não. Quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse debate, melhor, né? Como eu trouxe no bloco anterior, é um debate primordial a questão da vida das mulheres com o golpe midiático, jurídico, enfim, e que está sendo atacada negativamente, né? Mas também, outro ponto que é importante pôr, como eu já trouxe um pouquinho, é geograficamente o local onde essa palestra vai acontecer, porque há necessidade desse tipo de movimentação dentro da Faculdade de Direito. Assim. Ali estão os futuros juristas do nosso estado, né, assim como nas outras universidades. E se formos presos assim, a um debate muito frio e técnico sempre, sem trazer o debate político também para aquele espaço, que tipo de juristas estaremos formando, né? Juristas que não se põem, compreendem inclusive a necessidade da imparcialidade em alguns momentos, mas imparcialidade é diferente de neutralidade, né? E aí é importante que a gente traga o debate político para dentro daquele espaço, que deveria ser um debate diário e infelizmente não é. Assim. Como foi trazido a questão da disciplina do golpe, né, de 2016. Se uma disciplina como aquela for impedida de acontecer, inúmeras disciplinas do direito também deverão ser impedidas, como o próprio direito constitucional, porque lá dentro a gente tem que levar inclusive o debate de que a nossa Constituição está sendo rasgada, né, diariamente, desde esse golpe. Enfim, então é isso, é muito importante. Tá. Letícia, tem uma pergunta aqui que, depois dos comentários do Ibiapina, gostaria que, se você puder, respondesse. A pergunta é do Erlon Lopes, que está acompanhando aqui o programa pela nossa página Democracia Participativa, e eu convido a outros internautas também a fazer o mesmo. E ele pergunta o seguinte: qual a diferença de questões de gênero e ideologia de gênero? Ideologia de gênero existe? Ele pergunta. Então você vai refletindo sobre isso aí, enquanto eu quero fazer uma pergunta que você também pode comentar e deve, a meu ver, sobre a narrativa da mídia, que eu prometi que a gente ia abordar essa questão aqui. No chamado impeachment da Dilma, né, a imprensa golpista, a imprensa tradicional, né, Rede Globo, etc., sustentou o discurso que ali era um impeachment por conta de pedaladas. E agora, a narrativa é que o Lula, a gente vê em toda a cobertura da chamada grande imprensa, que o Lula foi preso por corrupção
e lavagem de dinheiro. Embora eles até esqueçam qual foi o motivo, né, alegado para ele ser preso como corrupção e lavagem de dinheiro, que é o tal triplex. Esquecem porque é insustentável, né? Esse triplex servir de prova como de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas eles sustentam isso. A imprensa internacional tem outra visão. Então, como é que você vê o papel da imprensa nesse golpe desde 2016 até hoje? Souza Júnior, a imprensa brasileira é realmente ordinária. E não é só a imprensa brasileira, não. É a imprensa mundial. Evidentemente, em países que têm um nível cultural mais elevado e de respeitabilidade com a própria pátria, o pessoal da imprensa tem mais ética. O Joseph Pulitzer, que nasceu em 1847, e que ele era inclusive dono de jornal nos Estados Unidos, e teve uma briga muito grande com outro jornal, e irritado e decepcionado com o próprio papel da imprensa, um dia ele disse o seguinte: uma imprensa corrupta, cínica e sensacionalista, ela forma um público tão vil quanto ela mesma. Própria. Que frase, pensamento extraordinário. Ele nasceu em 1847. Quer dizer, essa empresa de comunicação que tem o nome de Globo, ela forma um público tão vil quanto ela mesma. Na campanha eleitoral, esse Aécio Neves propagou tanto ódio, e a própria rede Globo, empresa de comunicação, ela trabalha tanto com o inconsciente das pessoas, através inclusive das novelas, que eu não assisto, e tenho uma felicidade tão grande que a minha filha tem 18 anos, nunca assistiu novela, porque ela não gosta. Eu nem perguntei a ela por quê, mas se ela não assiste é porque não gosta. No horário das novelas, ela tá lá ou brincando ou fazendo qualquer coisa, e a televisão fechada. E para mim é uma beleza, porque eu fico estudando, não tem barulho de televisão na sala. De modo que, o que eu quero dizer, essa empresa de comunicação, ela vem criando uma onda de ódio nas pessoas. Ela é filha do crime, porque ela foi feita foi criada em conjunto com a Time Life, que é uma empresa norte-americana. A Constituição brasileira não permitia. Um grande jornalista brasileiro lá do Rio Grande do Sul escreveu um livro que se chama A História Secreta da Rede Globo. É um livro extraordinário, eu aconselho que todo mundo leia esse livro. Foi aberto uma CPI, o Roberto Marinho nunca entregou os documentos e nunca explicou, e nunca deu em nada. Portanto, a Globo é filha do crime. E todas essas empresas são empresas de grandes empresários. De modo que essa imprensa nossa, ela conspira contra a pátria e contra o povo brasileiro. E também contra a organização das famílias. Porque ela, sem pedir autorização, ela entra em todos os lares com o que ela quer, impondo às pessoas. É isso que nós temos que reclamar, sabe? De forma muito incisiva, porque realmente é um negócio absurdo. E só para concluir em 30 segundos, quando eu falo muito da segurança jurídica, e acho que isso tem que ir se materializando na mente dos brasileiros e brasileiras, que somos um país atrasado do ponto de vista cultural e que se lê muito pouco. Toda vez que acontece uma trapaça na justiça, como as trapaças, eu não tenho tempo aqui para falar das trapaças, acontecem, falta a segurança jurídica. E sem segurança jurídica é um perigo para o cidadão. Porque eu posso ser condenado, você pode, nós podemos e vós podeis ser condenado em virtude de uma falta de ética que promove a insegurança jurídica. O Lula, por exemplo, está preso por uma insegurança jurídica. O juiz que está cuidando do Lava Jato é canalha. Não deveria mais estar nesse processo, por tudo de errado que ele fez
inclusive grampeando a presidenta da República sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Por isso grampeando e divulgando. E divulgando. Para a Globo. E divulgando. É insegurança jurídica. E a Letícia falou aqui, estão rasgando a Constituição, que eu vou traduzir com a sua permissão. Não é para o inglês, vou traduzir para o português. Ela fala aqui numa linguagem mais direta, porque quem está no dia a dia compreende. Mas por que estão rasgando? Vamos dizer que isso aqui seja a Constituição brasileira. É um código, é um conjunto de leis. A Constituição é a Carta Magna, ou seja, é a lei maior de uma nação. Tem que ser respeitada por todos os membros dessa nação. O artigo 5... Inclusive pelo STF. Por todo mundo. Não é inclusive. Me desculpe aí, principalmente, né? Eu contrariar o que você diz. Principalmente. Pronto, não, corrigido. Principalmente porque ele é o guardião da Constituição. É o guardião maior da Constituição. Aí o artigo 5, o inciso 57 da Constituição brasileira diz: ninguém pode ser preso antes que o processo seja transitado e julgado. E é uma cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra, deriva de pedra, portanto é imergível, usando as palavras daquele doidinho que criou essa palavra. Pois bem, aí o Supremo Tribunal Federal cria uma jurisprudência, uma porcaria que obsta a Constituição brasileira. Isso é insegurança jurídica. Então eu aproveito, já que você entrou ibiapino na questão jurídica, para passar a palavra para a Letícia Lapo, e ela pode aproveitar e responder a pergunta do Erwin Lopes: qual a diferença entre ideologia de gênero e gênero? Né? Eu não falei porque é só para ela a pergunta, não foi para mim não. Eu gostaria também de comentar porque eu tenho a minha opinião, mas eu vou ouvir primeiro a Letícia, porque eu também questiono, porque ele faz a pergunta: existe ideologia de gênero? Eu tenho minha convicção, mas fale você primeiro. A ideologia de gênero, assim, essa teoria, o debate que cerne a ela é de que os papéis de gênero são construídos a partir da construção social do sujeito, né? E aí as mulheres são postas para tais situações, os homens são postos para tais situações, pela manutenção do sistema de dominação e exploração sexual, né? Uhum. E aí é um termo que vem, inclusive, sendo conduzido e extremamente criticado pelos setores mais conservadores, de que seria uma forma de destruir com a família tradicional, isso sendo lecionado na escola, enfim, tudo isso. E aí quando a gente vai falar de gênero, eu pessoalmente gosto de... Não tenho o costume de usar a palavra gênero, eu prefiro reafirmar o termo mulher, o termo machismo, o termo patriarcado, o termo que nitidamente põe um lado. Porque, como eu trouxe, né, o sistema exploração-dominação sexual, ele tem um dominador e ele tem o explorado. Os dominadores são os homens e os explorados são as mulheres. E aí, se a gente põe, inclusive, outra palavra, a gente meio que dá uma maquiagem a esse sistema de dominação. E aí eu acho que falar de questões de gênero é falar sobre mulheres, né? Falar sobre como as mulheres são abatidas todos os dias, com as questões que remetem ao machismo, enfim, o cotidiano das mulheres por conta da exploração patriarcal. Então, pela sua descrição, eu entendo que a palestra deveria ser, em vez de a questão de gênero à luz do estado de exceção, deveria ser a questão da mulher à luz do estado de exceção. Não seria mais apropriado, assim, mais também direto? Poderia ser. A questão é que também, às vezes, a gente precisa ter um pouco de resiliência para o local em que a gente vai aplicar aquilo. Quando a gente usa esse tipo de palestra, um termo como esse, por exemplo, a gente pode trazer públicos que não iriam se a gente pusesse apenas o nome mulher
E aí, quando a gente vai acabar abrindo um espaço para que mais gente tenha acesso a esse debate, inclusive se questione, e que não teria o acesso se visse outro tema que poderia acabar afastando mais. Entendi. Uma forma mais sutil de atrair um público maior, né? E inclusive aqueles que são arredios à discussão. Isso. Exatamente da mulher, né? O machismo versus a mulher. Mas essa jovem vai ser uma extraordinária advogada, viu? Pois é. Agora eu queria dar minha opinião sobre essa questão da ideologia de gênero, porque eu acho a coisa mais absurda em termos de manipulação das ideias que estão fazendo com isso. Principalmente você falou setores conservadores, mas eu localizo um setor que me parece que foi quem criou esse termo, que é o setor mais reacionário da igreja evangélica, né? Que chega ao ponto de dizer, tem vários pronunciamentos de pastores que chegam ao ponto de dizer que a ideologia de gênero ensina a pessoa a ser gay. Então, nós vemos deputados aqui estaduais dizendo isso, dizendo que aquela cartilha que foi tão comentada, certo? E adotada pelo MEC, chegar ao ponto de incentivar que as crianças beijem outras crianças, meninos beijem meninos para experimentar se é bom. Absurdo, isso não existe, né? É uma forma de, inclusive, mascarada de criar escola sem partido, entende? Quer dizer, evitar, faz parte desse mesmo discurso reacionário em que você não pode discutir sexualidade, não pode discutir política, né? Porque se discutir política, o que está acontecendo no país está dogmatizando, está formando comunistas, como eles dizem. Como se os professores fossem todos comunistas. Se fosse, né? Se fosse era tão bom. Mas a realidade não é esta, entende? Se for discutir sexualidade, é a mesma coisa que ensinar as crianças a ser gay, mulheres a ser lésbicas. Um absurdo. Quer dizer, faz parte de todo um discurso reacionário, entende? Para evitar, na verdade, a conscientização política das pessoas e de cidadãos livres. E cidadãs também, livres. Né? É assim que eu entendo. Portanto, eu acho que não existe essa questão da ideologia de gênero. É um termo criado pelo conservadorismo para combater as ideias progressistas, né, e o livre debate, seja nas escolas, seja na sociedade. E faz parte dessa nossa luta contra o fascismo e a obscuridade que nós estamos vivenciando em nosso país, infelizmente. Não é isso, Ibiapino? Caro Souza Júnior, eu vou fazer uma citação que vem da Bíblia. A Bíblia, em minha opinião, é um livro histórico que fala da história história antiga da humanidade, e ele tem as suas contradições, mas é um livro que merece ter assim o cuidado das pessoas em relação à sua leitura e à sua existência. Na Bíblia, em Cântico dos Cânticos, Noiva 2, está escrito o seguinte, abre aspas: olhem, não olhem para mim assim porque eu estou morena, não. Eu estou morena porque estou queimada do sol. Ocorre que meus irmãos me colocaram para eu cuidar da vinha deles e eu nunca pude cuidar da minha vinha. Fecha aspas. Cântico dos Cânticos, Noiva 2. Foi o primeiro grito feminino. Eu entendo que a ideologia, porque a ideologia é ideia, não é? Uhum. E ideologia são duas palavras. Ideia e o estudo. Aí você traduz, estudo das ideias. Agora, ao mesmo tempo que eu defendo essa Bíblia, ela é machista. Sabe por quê? Porque se você olhar, tem talvez 3 ou 4 evangelistas que são mulheres. E os textos são desse tamanho. Os pastores são homens e os padres todos homens. E os papas todos homens. E a mulher foi sempre muito discriminada na Bíblia. Apesar de ser uma história antiga. Por isso eu digo, é um livro de história. Porque a Bíblia é a ideia daqueles milhares de anos passados. De modo que é a história daquele povo, contada naquele povo, conforme aquele povo pensava. Portanto, ela é machista.
E você tem pastores que têm pastores extraordinários, inclusive comunistas, viu? Pelo Exato. mundo. Tem sim. Pelo mundo. Agora, o que ocorre? Tem muitos ignorantes, oportunistas e ladrões, batedores de carteira, viu? Porque eu vou dizer uma coisa, uma igreja que leva todo o salário das pessoas, inclusive os brincos das mulheres, inclusive o dinheiro da passagem, e inclusive manda vender a casa para repassar o dinheiro para a igreja, isso não é gente. Isso é uma quadrilha organizada para bater carteira. Então, todo respeito às religiões, seja elas quais forem, e todo respeito à Bíblia. Agora, o combate aos oportunistas que fazem da Bíblia uma arma para assaltar as pessoas e para disseminar ideologias estúpidas que só eles sabem fazer porque nem existem. Pois bem, vamos voltar um pouco. Muito bem, Biapino. É importante ouvir a voz de quem conhece um pouco a Bíblia, né? Porque eu realmente desconheço, entende? E vamos voltar aqui ao tema do nosso programa, que temos como convidada aqui hoje a Letícia Lapo, estudante de Direito, né? E é sobre a palestra que vai ter com a presidenta do Conselho Executivo da Associação Juiz para a Democracia, a Laura Benda. E essa palestra vai se dar na Faculdade de Direito às 19 horas, nesta quinta-feira, dia 19 de abril. E todos estão convidados, não é isso? Ela é uma organização dos Juízes para a Democracia, da própria Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que tem um núcleo aqui no Ceará. Tem o apoio do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, da Universidade Federal do Ceará. Voz Ativa é o que? Pode me explicar, Letícia? É a gestão do Centro Acadêmico. Sim. Ah, tá. Você faz parte dessa gestão? Não faço parte, mas a gente dialoga via FENED, que é a Federação Nacional. Você faz parte, então, da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, FENED. Isso aí engloba estudantes de faculdades públicas e privadas? Isso. É a Executiva Nacional dos Estudantes de Direito, de todas as universidades públicas e privadas do país. E aí a gente tem esse papel de representar e eu cumpro o papel da coordenação da FENED aqui pelo estado do Ceará. Muito bem. Então a FENED deve estar promovendo, junto com outras entidades, com a própria Associação Brasileira de Juristas, esse tipo de palestra por todo o país, né? Não só aqui em Fortaleza, né? Sim. E desde já eu quero, sim, também ter um apoio, essa palestra do DCE da UFC, isso, né? Diretório Central dos Estudantes. Eu queria deixar aqui em aberto o convite para, se for possível, a Laura Benda vir até o programa. Senão, nós vamos tentar transmitir essa palestra através da nossa página Democracia Participativa. E aí, quem não puder, o ideal é que as pessoas participem, né, da palestra, na próxima quinta-feira, 19 horas. Mas quem não puder fazer isso, poderá acompanhar através da página Democracia Participativa e fazer seus comentários lá, como também pode fazer aqui. Eu queria pedir desculpas aos nossos participantes, que o meu celular, ele acabou de acabar a bateria e eu não estou podendo ver os comentários, né, quem continuou, mas estamos ao final do programa, né? Eu queria passar a palavra para a Letícia fazer suas considerações finais e também o Ibiapino, e encerrarei com o programa com o nosso Jonathan Neto. Mas primeiro vamos ouvir a Letícia Lapo, entende? Estudante de Direito e membro da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a FENED, uma das entidades que está apoiando a palestra na próxima quinta-feira. Então, primeiro agradecer pelo espaço, né? Muito importante a gente trazer esse debate para cá e também parabenizar pela luta que essa rádio está tramando aí, o programa está tramando por conta da grande mídia, que a gente sabe que a Globo diariamente está entrando em 100 milhões de famílias. Uhum. E a gente tem essa disputa diária para também acessar o povo. Reiterar a importância desse evento. Agradeço também e reafirmar data, horário e local, né? Vai acontecer
nesse dia 19, quinta-feira, às 19 horas, vai ser no auditório da Faculdade de Direito. E na chamada Praça da Bandeira, né? Ali na frente da Praça da Bandeira. Todo mundo convidado, todo mundo convidado a convidar mais gente também. Quanto mais gente puder ter acesso a esse debate. Vamos ver sobre a possibilidade da Laura Benda vir sim aqui. E é isso. Obrigada pelo momento. E que a gente continue, inclusive, travando mais desse debate no máximo de espaço possível que a gente puder alcançar. Se na sexta-feira, pela manhã, ela estiver ainda aqui, às 10 horas, né? Então, desde já, eu estou aqui atropelando a produção do programa. Sei nem quem está convidado para sexta-feira. Você é o chefe geral. E eu espero que o nosso produtor esteja ouvindo e que ele veja a possibilidade, caso a Laura Benda possa vir, né, realmente na sexta-feira. Muito bem, Biapino, e aí suas considerações finais sobre o programa de hoje. Primeiro dizer aqui a Letícia que eu sou apenas um simples colaborador, faço isso de forma voluntária, porque entendo que um programa como esse, todo o esforço do Jonathan, do Souza Júnior, do Movimento Democracia e das emissoras que estão conosco é muito importante. E eu é que tenho aqui e lhe agradecer por você vir aqui e falar também sobre coisas muito importantes e esclarecedoras. Muito obrigado e venha assim que puder e for possível. E nós agradecemos muito. Quero dizer que eu também tenho participado e contribuído com o acampamento que está ali na Praça da Injustiça, que é a antiga Praça do BNB. Então, Souza, é um negócio muito legal. As pessoas estão indo lá, ninguém sabe nem quem é levando. Um leva pão, outro leva arroz, outro leva linguiça, outro leva feijão. E pela primeira vez o pessoal não está passando privação, sabe? Comendo pouco, está comendo à vontade, está sobrando comida. Então, não diga isso não, senão eu já ia fazer o convite para as pessoas levarem lá pão quentinho, cariocazinho, manteigazinho, né? Água, mineral. Vamos levar, eu pelo menos faço minha parte e tal. Tá sobrando, é importante o movimento. O pessoal vai lá e pedir. O pessoal fica satisfeito, rapaz, porque ele sabe que está participando. E o movimento sindical, importante colaborar com isso, importante ajudar de todas as maneiras, inclusive do ponto de vista de levar recursos, levar alimentos. Tá sobrando assim, não é que quando eu digo que tá sobrando é porque as ninguém pessoas tá passando fome. Não, ninguém tá passando fome. Tá certo. Mas é muita gente, come muito, 3 vezes ao dia, eu acho. E convidar aqui, principalmente companheiros e companheiras do movimento sindical. Vocês sabem como é difícil o machismo no local de trabalho. Vocês sabem como as mulheres são assediadas. Vocês sabem o quanto custou e o quanto foi duro essa reforma trabalhista. E será duro ainda mais a reforma da Previdência Social. Vão lá assistir essa palestra, que ela vai ser esclarecedora, educadora e muito boa. Então eu aqui estou também fazendo esta campanha. E Letícia, o Fidel Castro foi um grande advogado. Certamente você já leu, mas eu quero aqui indicar para todo mundo que puder. Leiam A História Me Absolverá. Fidel foi preso também numa situação parecida com a do Lula. E vários revolucionários estavam presos. Quando ele, como advogado, fez a própria defesa dele, porque ele estava preso assim como está o Lula, sem comunicação, então ele foi obrigado a fazer a própria defesa dele. E ao final ele disse: termino a minha defesa, não como fazem todos os advogados, pedindo a absolvição do réu. Mandem-me para a cadeia, prendei-me, condenai-me, não importa, a história me absolverá. Lula, a história vai lhe absolver, já que a injustiça do Brasil não é capaz de ser justa. Na verdade, o Lula já está absolvido pelo povo, né? Esse mesmo povo que o carregou nos braços no dia da prisão dele. Eu queria encerrar o programa antes de passar para o encerramento oficial pelo nossa voz de ouro, né? Que esteve alguns dias com a voz rouca, mas já está aqui com plenos pulmões, né? Eu gostaria então de encerrar falando na necessidade de a gente desconstruir o fascismo e as ideias, os símbolos que nós herdamos da ditadura militar. Essa praça, por exemplo, chamada hoje corretamente Praça da Injustiça, que antes era Praça do BNB, o nome oficial dela é General Murilo Borges.
mesmo da avenida. Esse Murilo Borges, que foi prefeito e presidente do BNB, ele chamou ao seu gabinete e entregou ao SNI, ao órgão lá do SNI que tinha lá dentro do Banco Nordeste, valorosos companheiros, entende? Funcionários do banco, durante o expediente, para serem presos e torturados, como o Benedito Bezerril, Aureliano Ramos, que teve que se foragir, quer dizer, adotar outro nome, se foragiu do banco. Todos eles retornaram, né? Júlio César, Portela e tudo. E ainda tem esse nome lá. Então, que homenagem a um colaborador da ditadura militar, colaborador da tortura, que foi presidente do banco e entregou os próprios funcionários. Então essa Letícia... Nós temos que mudar isso. Como no Maranhão, o governador Flávio Dino do PCdoB mandou mudar todos os nomes... Corajoso. Entende? Que tinham ligações com ditadura e com a família Sarney. Entendeu? Então, escolas públicas. E todos os órgãos públicos. Isso nós temos que fazer aqui, temos que resgatar isso. Abaixa a ditadura, porque até hoje esses generais e torturadores até hoje não foram punidos. Então a Letícia é visionária, já mudou. Praça da Injustiça, porque um Exatamente. cara que entrega as pessoas é injusto. Pronto. Pois é isso, gente. Jonathan Neto para encerrar o programa, e amanhã a gente está de volta aqui com a Marina Valente, comandando o programa Democracia no Ar a partir das 10 horas da manhã. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfar, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação hoje com Souza Júnior, produção Esdras Gomes, locução comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com o radialista Antônio Biapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, e você também que fez o mesmo, compartilhando o programa de hoje para reverberar por muito e muito tempo o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. A gente se vê, a gente se fala amanhã a partir das 10 horas da manhã. Tudo de bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, até lá. Democracia no ar. Atitude Popular, sua rádio.